Olá, pessoal! Estamos aqui no podcast Videocast Reprodução Assistida, um projeto especial da Associação Brasileira de Reprodução Assistida e da revista Evolution. E hoje em nosso estúdio recebemos o doutor José Maria, que vai ter uma vasta experiência como mentor, professor e também líder institucional. Conta um pouco para a gente, se apresenta para o nosso público, doutor. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui. Estou também participando do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, que está sensacional. Gostaria também de agradecer muito o convite ao presidente do Congresso, o Dr. Ricardo Nascimento, e toda a equipe que compôs a parte científica do Congresso. E meu nome é José Maria Soares Júnior, eu sou professor associado da disciplina de ginecologia e também chefe de obstetrícia e ginecologia do departamento da Faculdade de Medicina da USP, onde nós temos o Centro de Reprodução Mário Covas. E hoje sou diretor executivo da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, SBRH. Que honra tê-lo aqui, receber e poder debater um pouco não só sobre o desafio do seu painel, que foi falar sobre o desafio do paciente de baixo prognóstico, e também debater um pouco sobre o aprendizado numa especialidade que demanda cada vez mais profissionais altamente qualificados, doutor. Então conta pra gente um pouco desse desafio em aula de preparar toda essa parte, esses profissionais para a entrada nesse mercado. Nós temos um desafio cada vez maior. Por quê? Está aumentando o número de faculdades, o número de residências não é suficiente atualmente para formar os profissionais necessários ao mercado, e falando em reprodução humana, são pouquíssimos centros que formam. Ou seja, a necessidade de educação para a população, inclusive também para esses profissionais que são bem treinados, é essencial. Por isso, a importância desse evento. E em especial essa paciente que você falou. A paciente que chega no consultório não só do especialista de reprodução humana, mas até do ginecologista em geral e até de outros profissionais. Às vezes ela vem de uma forma triste, melancólica, às vezes com depressão, falando que ela tentou fazer vários métodos e não conseguiu, porque ela tinha uma baixa reserva ovariana, ou ela deixou a idade entrar muito, a idade é um fator muito grande de infertilidade, ou ela tinha alguma doença que impedia. Por isso, um desafio, e hoje a aula do professor Fábio foi fundamental, porque nós abordamos inclusive a questão da doação do ósseo de uma paciente saudável e também colocamos muito bem o preconceito, principalmente na primeira consulta a respeito disso. Mas que pode ser também uma alternativa, principalmente naquela paciente que falhou com seus próprios óvulos e que a gente talvez tenha de reforçar na próxima visita com essa paciente. Durante o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, esse diálogo, e essa troca de conhecimento sobre o desafio do paciente de baixo prognóstico, ele conseguiu elucidar, mas também conseguiu trazer muitas dores no dia a dia, não só dos consultórios, mas principalmente para o paciente que passa por uma jornada muito desafiadora. E eu queria que você trouxesse um pouco dos melhores insights que ocorreram no painel. Olha, os insights do painel, principalmente aquela paciente que tem mioma, que estorce a cavidade, adenomiose, que traz dor pélvica e outras alterações, o útero de substituição. Infelizmente, e foi colocado muito bem durante a aula, que tanto a Espanha como o Japão, eles não permitem de substituição. E até aqui no nosso país ainda temos um pouco uma confusão ainda sobre quem pode fazer esse útero de substituição e às vezes até um preconceito da paciente sobre esse útero de substituição. Então esse ponto pode ser uma alternativa para a paciente. Outro ponto é a ovodoação, como eu falei anteriormente. E o terceiro ponto que foi colocado é tentar refazer
a técnica de reprodução assistida novamente, pois pode ter ocorrido algum erro nas outras tentativas. E a interação do público participante, o perfil dos profissionais que acompanharam essa palestra? A gente teve uma diversidade de gamas de profissionais técnicos das diversas áreas. Quais foram os que o senhor conseguiu sentir mais conexão? Os mais que eu tive mais conexão, que eu percebi a participação, Essa interação, né? essa interação junto na nossa conversa, foram principalmente os médicos especialistas nessa área, pois são os que mais sofrem esse tipo de problema no seu consultório, aonde que eles têm uma falha, o paciente chega para ele perguntando: doutor, o que aconteceu? Houve algum erro? E na verdade não é que houve um erro, mas sim uma limitação que nós temos no procedimento. Ainda bem que muitos falaram que eles fazem essa consulta, essa avaliação e falam ao paciente das limitações antes do procedimento, mas muitos que não fazem podem ter um problema. E a mensagem final que foi dada na aula foi: temos de acolher a paciente, independente do que tivemos reforçando ou não na primeira consulta. E essa é uma da grande preocupação da Associação Brasileira, né, de Reprodução Assistida, que é promover informação segura, porque o paciente hoje está buscando informação no seu dia a dia para suas dores, e os profissionais buscando solucionar, né, problemas como este, especialmente, trazendo solução e inovações que existem, mas com muito cuidado, né, porque o nosso principal foco é promover esse conhecimento com esse cuidado com a informação que está sendo transmitida, não só para os profissionais, mas também para os pacientes que buscam, mas também aqui na sociedade, de poder provocar essa reflexão. Então, com essa reflexão de um tema muito delicado, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem final para os profissionais e também para os pacientes que nos acompanham. O importante é a inovação, uma boa técnica aplicada com um bom profissional, mas sem esquecer a humanização. A humanização, a troca de conversa, tirar dúvidas e esclarecimentos com o acolhimento da paciente é fundamental. E essa é a mensagem final. Utilize a melhor técnica, mas não esqueçam de sempre acolher a paciente de vocês. Muito obrigada por seu conhecimento, por compartilhar seu conhecimento, doutora Maria, e também por participar do nosso podcast, videocast Reprodução Assistida. É uma grande honra debater isso com você. Muito obrigada. Muito obrigado, e gostaria de agradecer de novo o convite, poder participar desse honroso, esse imenso evento que é o Congresso Brasileiro de Reprodução Humana aqui em Florianópolis. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Um abraço a todos e acompanhe o próximo episódio.